Quero compartilhar essa mensagem, irmãos, sobre... Olha aí, coisa legal, irmãos. 12 homens em um segredo. Já viu aquele filme do George Clooney? 12 homens em um segredo? Então, aqui vai ser os 12 homens de Jesus em um segredo. Aqui tem os 12 discípulos de Jesus. E tem umas mulheres também. 12 homens em um segredo. Hoje eu quero compartilhar sobre qual é o segredo desses discípulos de Jesus. E pegar lições para nossas vidas e para a minha vida também. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 6, verso 12. Eu estou na versão NVI. Quem achou, diga amém. Que maravilha. Vamos lá, versículo 12, estou na versão NVI. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e que também designou como apóstolos. E quem eram eles? Simão, a quem deu o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Verso 17, Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão. Eu vou falar de novo, olha, até vou dar um destaque. Eles estavam reunidos, estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Aí o versículo 18, para quê? Que vieram para ouvi-lo e serem curadas de todas as suas doenças. Aqui, irmãos, versículo 18, eu já tiro uma lição muito forte. Aquelas pessoas, muitos discípulos, uma grande multidão, vieram ao encontro de Jesus para quê? Para ouvi-lo. Você pode repetir aí, 1, 2, 3 e ouvi-lo. E para quê? Ser curados. Você veio para o culto, nós viemos para o culto para quê? Para ouvir a voz de Deus e sermos curados. Curados das nossas enfermidades, curados de toda a situação da nossa vida, da sua vida e da minha. Quer seja físico ou uma enfermidade, ou que seja emocional, ou que seja espiritual. Nós vemos aqui, e olha, irmãos, eles estavam com os discípulos, e depois, a Bíblia está dizendo que esses discípulos, uma imensa multidão, e em nome de Jesus, recebe essa palavra. Se você crê, pelo menos você vai dar um glória a Deus, que nós seremos uma grande multidão aqui na comunidade nobre. Pessoas para quê? Para que nós queremos crescer tanto? Para que as pessoas possam ouvir o nome de Jesus, para que as pessoas sejam curadas. Era esse o objetivo de Jesus. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora, dentro do ministério de Jesus, levou mais ou menos quanto tempo o ministério de Jesus? Ele inicia no batismo e leva aproximadamente 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, irmãos, no decorrer do tempo, Jesus chama 12 discípulos, 12 pessoas, 12 homens. Por que 12 homens? Significava e trazia uma simbologia à nação de Israel, que foi formado como? Com 12 tribos, oriundas dos filhos de Jacó, na qual o Senhor, Jacó lutando com Deus, ele realmente fala assim, olha, Jacó, falou para Deus, eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. Ele lutou a noite inteira, diz a Bíblia, no livro de Gênesis. E aí, ele consegue, o anjo abençoa na figura de Jesus Cristo, lá em Gênesis. E quando ele sai, o nome de Jacó, que era usurpador, ladrão, foi alterado. E agora, Deus muda o nome de Jacó para Israel, ou seja, príncipe de Deus. Já não será mais chamado de Jacó, mas de Israel. E aí, naquele momento, inicia a nação de Israel com seus 12 filhos, e os 12 filhos distribuídos em 12 tribos, cada um com o nome de um filho. E aí, irmãos, Jesus, não por acaso, vendo que a nação de Israel foi estabelecida através de 12 tribos,
Jesus, ele veio para cumprir o seu propósito eterno. E qual é o propósito eterno de Deus? Para que todos aqueles que nele crê sejam salvos. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Esse é o propósito eterno. E haverá aqui, olha, ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus. E o que aconteceu? Ele prometeu, eu vou enviar o Consolador. E quando ele promete, ele fala, um dia eu vou voltar. E nós estamos esperando até o dia de hoje, do retorno de Jesus Cristo, no qual ele vai buscar agora uma igreja forte, uma igreja que acredita no nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora para uma nova Jerusalém. Nessa nova Jerusalém, um novo Israel será estabelecido. E por isso que Jesus chama 12 discípulos. Diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. Se os irmãos da mídia for bem rápido, eles acham lá. Apocalipse 21, 12, fala assim: tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, ou seja, o primeiro governo de Israel, com suas 12 tribos. E olha o versículo 14: a muralha da cidade agora tinha 12 fundamentos. Versículo 14 de Apocalipse 21. 12 fundamentos. E neles estavam os nomes de quem? Dos 12 apóstolos de Cristo. Não foi coincidência de uma grande multidão. Jesus chama 12 pessoas para serem apóstolos. Para quê? Para que a igreja seja estabelecida debaixo de quê? Fundamento. O que é fundamento? O que é uma fundação? Você que é construtor, você que trabalha com a parte civil, com obras, enfim, uma casa, ela só pode ficar de pé, e só fica de pé por causa de quê? De alicerces, de fundamentos, de algo que está fundamentado, que está alicerçado. Então Jesus chama 12 homens, para quê? Para que eles sejam fundamentos da nova igreja. Os ensinos dele iria ser o fundamento para que a igreja que viria a ser estabelecida, somos nós, pudéssemos estar firmada através desses ensinos, para que nós possamos chegar no Nova Jerusalém. É esse o contexto, mas eles não sabiam disso. Talvez você nem sabia disso, como você está sabendo hoje. 12 discípulos, 12 homens que Jesus separa de uma grande multidão de pessoas, de vários discípulos. Eu vou treinar 12 pessoas para serem apóstolos. 12 homens. O que é apóstolo? Apóstolo vem da palavra que vem do grego apóstolos, que significa alguém enviado com ordens, um delegado, um mensageiro, uma pessoa que seria enviada. Jesus separa 12. Você sabia? Interessante. E vou mexer com a galera Difflin aqui, faixa, né? De 12, Start, na verdade. Sabe quantos anos tinham os discípulos de Jesus, os apóstolos? Aproximadamente 17 anos de idade. Mais velho, quem era o mais velho dos 12? Quem é que sabe? Quem era o mais velho? Hã? Por que era Pedro? Hã? Os outros pescavam também. Mas por que Pedro? Não, eles pescavam, alguns eram pescadores. Mas por que Pedro? Vamos ver. Por causa da sogra. Pedro já era casado. Pedro era o mais velho porque era casado, ele tinha uma sogra. Quem tem sogra aí? Graças a Deus, eu também tenho. Mas voltando para cá, então, os apóstolos eram jovens. Por que eram jovens? Ei, olha para cá para mim. Por que Jesus chamou a galera Difflin? Vou pegar aqui nosso. Porque tinha força. Jesus ia embora. E aí ia ficar 12 pessoas que iam dar continuidade. Então nós estamos tratando uma situação, eu e minha esposa, estamos vendo com nossos próprios olhos uma pessoa tinha tanta força na vida. Por causa agora a Dodói está tão fraquinha. Hoje nós estávamos visitando. Parece que já vai embora. As forças estão. O que eu aprendo? Ei, você está com força aí, está com vigor? É o momento de nós servirmos Jesus hoje. Agora.
Entende? Por isso que Jesus chamou 12, para ter uma continuidade no serviço. Mas, olha lá o que diz a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 14 e 15. Marcos 3, 14 e 15. Estou usando o lenço porque minha mão sua, irmão, estou nervoso. Sua ou soa? Sua, meu bem, é? Pronto, me ajuda aí no português. Marcos capítulo 3, versículo 14, fala assim: escolheu 12, designando-os como apóstolos. Para quê? Aí, irmãos, olha só. Para que estivesse com ele. Objetivo de 12, para que estivesse com ele. Primeiro objetivo. Segundo, enviasse a pregar. Terceiro, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Jesus separa 12 pessoas com o primeiro objetivo, para estar com ele. Estar com ele é para ajudar no seu ministério, é para auxiliar no serviço, na organização. Quando Jesus preparou a Páscoa, quem foi que preparou? Jesus ele não ia conseguir. Ele pediu para os 12 prepararem a Páscoa, prepararem toda a comida, todo o local, enfim, o ministério de Jesus de cura, eles organizavam, eram os discípulos que organizavam as filas, a forma como Jesus chegava nos lugares. Então era a equipe de 12 que Jesus estipulou e confiou para auxiliar no ministério. Mas muito além do que algo organizacional, Jesus separa 12 pessoas para quê? Para treinar. Para treiná-los. Olha, irmãos, muitos pensam que os discípulos foi 3 anos que passou com Jesus. Talvez eles passaram 18 meses somente com Jesus. 1 ano e um quebrado. Então precisava ser um treinamento muito intenso, intensivo, intencional. E Jesus começou a ensinar aqueles 12. E começou a ensinar. E olha, Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, 40 fala assim: os discípulos não estão acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como um mestre. O objetivo de Jesus era pegar os 12, o maior propósito, e fazer: olha, eu vou embora, mas vocês vão ficar. E quando vocês vão ficar, então vocês precisam ser parecidos comigo, nos princípios, nos valores, na forma de agir. Só que eram homens, irmãos, como eu e você, comuns, homens que você já vai ver, já vamos conversar sobre isso, homens normais, não tinha divindade como Jesus. Jesus precisava imprimir a vida dele naqueles 12. E aí, irmãos, para que você possa imprimir os seus valores, os seus princípios, você precisa de tempo, você precisa, é como, você quer conhecer alguém de verdade, come com ela pelo menos 1 quilo de sal. Mínimo aí. Quando você comer 1 quilo de sal, você vai poder dizer: bem, já conheço mais ou menos essa pessoa. E olha, nosso casamento, nós temos 20 anos de idade, de casamento, perdão. Vamos fazer 20 anos já, casamento. E talvez já comemos uns 10 quilos de sal. Não sei quantos quilos de sal. Cuidado com a hipertensão, tá? 20 anos já comemos bastante, mas ainda eu estou aprendendo a conhecê-la. E ela está aprendendo a me conhecer. E aí, irmãos, você que está no início do relacionamento, haja sal na sua vida. E você vai ter um casamento cada vez mais próspero. Mas Jesus precisava desse tempo. E sabe que, agora olha para cá. Sabe que Jesus mais fez com esses 12? Ele compartilhou segredos. 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 Por isso que o tema da nossa mensagem é 12 homens e um segredo. Eu já vou te falar qual é o segredo que Jesus mais compartilhou com eles. Segundo, eles foram enviados para pregar, conforme o texto que nós lemos. Primeiro é para estar com Jesus, depois para pregar. Mateus capítulo 4, versículo 19, fala assim: disse Jesus: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Alguns eram pescadores, pelo menos 4 discípulos eram pescadores na sua profissão. Jesus olhou aquela profissão e comparou: vocês agora vão ser pescadores de homens. Como é que nós vamos ser pescadores de homens e de mulheres se não houver quem pregue?
é através da pregação da palavra. E eu não estou falando, porque também inclui simplesmente a pregação de púlpito da igreja. Pregação da palavra é no seu dia a dia, na sua célula, é no seu discipulado. Pregação da palavra no seu local de trabalho, aonde você estiver. Então nós podemos também pregar esse evangelho e ganharmos muitas pessoas para o Senhor Jesus. Bem, queridos? E a terceira, ele deu autoridade para aqueles discípulos. Autoridade vem de exousia, ou seja, era um sentido de habilidade, o poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, a licença. O Jesus deu a permissão para eles andarem debaixo do sobrenatural. Permissão. Deu essa autoridade, a influência, era um privilégio. Os apóstolos agora entendem que eles possuem essa liberdade, essa permissão, esse privilégio de ser usado por Jesus. Sabe, queridos, agora Jesus não podia compartilhar todos os seus segredos para todo mundo. Não tinha como. Era muito notório que no ministério de Jesus haviam categorias de pessoas. Sabia disso? Jesus, esses 3 anos, tinha algumas categorias de pessoas que apareceram. A primeira categoria era uma grande multidão, como nós lemos no texto. Jesus ficou famoso, a fama de Jesus percorreu pelas suas curas, pelos seus milagres, pelos seus ensinos. E a fama, olha, tem um homem lá da Galileia que está aqui nessa cidade, e ele faz muitas curas, muitos prodígios. A fama de Jesus espalhou. Lembra da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, quando ela larga o cântaro, lá em João capítulo 4, ela sai para 10 cidades e começa a divulgar: olha, venham ver o profeta, o Messias, eu encontrei o Senhor Jesus. Muitas pessoas começaram a ficar encantadas por Jesus. Essa grande multidão ficou encantada por Jesus. É a primeira categoria de pessoas. Pessoas que faziam parte dessa grande multidão. Mas dentro dessa grande multidão, Jesus seleciona discípulos. Quantos discípulos Jesus seleciona? 72. Lembra dos 70? 72 se tornaram discípulos. Jesus ficou mais, o grupo ficou mais estreito. Mais estreito. 72, diz o livro lá de Lucas capítulo 10, versículo 1. Ele separa de dois em dois, e eles começam a evangelizar, começam a pregar, e eles voltam maravilhados pelo que os feitos que eles estavam fazendo através do nome de Jesus. 72. Mas, como nós aprendemos já no início, depois tinha uma terceira categoria de pessoas, que era da multidão, dos 72 discípulos. Agora tinha esses 12. Nós estamos falando dessa categoria. Desses 12 que Jesus separa, mas ainda com o objetivo de serem apóstolos. E aí, dentro desses 12, Jesus separa ainda uma outra categoria de pessoas. Dentro desses 12. Pedro, Tiago e João. Somente eles 3 vão ver um dos milagres mais fenomenais que a Bíblia vai relatar. Que é a transfiguração. Jesus leva eles para o monte, e ele se transfigura. Há uma luz sobre o seu rosto. Depois tem uma visão. Só Pedro, Tiago e João viram isso. Irmãos, se já era um privilégio fazer parte dos 12, privilégio mais ainda foi Pedro, Tiago e João verem esse grande milagre que os outros não viram. Que maravilha! Qual é a categoria que você quer ser? Eu quero ver que ninguém vê. Mas ainda teve uma outra categoria, a última categoria. Era aquele, quando Jesus estava contando alguns segredos, contando vários segredos. No João capítulo 13, versículo 23, ele fala assim, um deles, aí é ele que escreve aqui. Ele fala assim, o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava falando de João, ele estava falando dele mesmo. Estava reclinado ao lado dele. Em outras versões, ele pegava a cabeça, ele recostava no peito de Jesus. Só João fazia isso, pelo menos que a Bíblia relata. Qual é a categoria que você quer ser? Uma grande multidão? Amém. Possamos ser povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor?
Você quer ser discípulo? Amém. Seja um discípulo de Jesus. Muito ousado, muito ousado. Para uns, Deus vai separar e você vai ser apóstolo. Eu vou te levar para você ser enviado. Mas eu prefiro ficar na categoria daquele que pega a cabeça e recosta no peito de Jesus. E ama o Senhor Jesus. Você está adorando o Senhor? Eu só lembro dessa imagem. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Aí dá vontade, irmãos. É que não dá para fazer todo culto de adoração, né? Não dá para fazer. Mas é como se Jesus... Nível de intimidade, tá, queridos? Deixa eu ser bem louco aqui, para você entender como nós devemos ser apaixonados por Jesus. Eu tenho só essa intimidade, nós só temos essa intimidade com pessoas muito próximas, bem próximas mesmo. Quando eu era criança, lembro que eu amava. Quando meu pai chegava do trabalho, eu chegava lá e eu abraçava. Você, né, deitava a cabeça no peito. Aí meu pai era da saúde. E aí ele, meu filho, peraí, deixa eu tomar um banho, porque estava no hospital e tudo mais, infecção, etc. Aí esperava ele tomar o banho, depois eu deitava no peito dele. Coisa linda. Ora, estou casado, eu amo ficar deitado com minha esposa. Intimidade. Agora imagine o Senhor Jesus, que é a pessoa mais importante do mundo. Quando a gente está adorando o Senhor, essa é a minha visão. Parece que você, deitado, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E você tem tanta intimidade com Ele. Parece que você deita no peito dele. Eu quero fazer parte dessa categoria de pessoas assim. E ser apaixonada por Ele. E faz tudo por Ele. Que a minha vida, eu vou ganhar na minha vida se não for Ele. Uma vez eu vi um casal e eles estavam pensando em ganhar na Mega Sena. E era um prêmio grande. E eles estavam sonhando com um prêmio, um suposto prêmio. E sonhando. Daqui a pouco ela compartilhou um sonho. E ele falou assim: ei, tu não pode gastar esse dinheiro não. E começou a brigar com a mulher dele. E ela falou: mas você faz isso, não sei o que. Eles começaram a brigar. Daqui a pouco ele falou assim: amor, vamos parar de brigar, porque a gente está brigando por um prêmio que a gente nem ganhou. A Mega Sena, né? Sabe, queridos? Mas quando você está com tanta intimidade, você começa a sonhar, começa a ver. Literalmente, quando você está cantando, eu quero te incentivar e te encorajar. Você, quando estiver num culto de louvor e adoração, na sua casa, aonde você estiver, seja um discípulo amado do Senhor e que recosta a cabeça literalmente no peito de Jesus. Se apaixone por Ele e canta canções para Ele. Qual é a categoria que você quer ser identificado? Eu quero ser conhecido, sabe, irmãos? Quero ser conhecido como uma pessoa que era totalmente apaixonada por Jesus. Eu já falei para minha esposa, se eu morrer, faz o que você quiser com esse corpo, tanto faz. Mas se quiser escrever uma lápide, coloca lá. Meu nome é grande, né? Luiz Henrique França Ramos Júnior. Homem que foi apaixonado por Jesus. Pode escrever. Você, como é que você quer ser conhecido por Ele? Como é que as pessoas vão conhecer você? Eu quero aprender, irmãos. Olha, eu estou em fase de aprendizagem. Agora, abra lá sua Bíblia em João capítulo 13. Agora eu vou te contar o segredo que Jesus contou para esses 12. Qual era o segredo? Qual é o segredo que ele queria tanto falar para esses discípulos, para esses 12? João 13, versículo 12. Coloca aí no telão. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz?
Jesus já tinha acabado de lavar os pés dos 12 discípulos dele. E ele falou assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ou seja, Jesus estava imprimindo nele os valores, e como Jesus queria que eles fizessem, que eles fossem. Façam, lavem os pés dos outros, ame os outros. Aí no versículo 16: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço o que eu os escolhi. Isso aqui é muito forte. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu conheço quem eu escolhi. Olha para cá. Por que Jesus está falando isso? Porque na equipe de 12, ele separou. Ele sabia que tinha um que seria o traidor. Jesus conhece seu coração e o meu. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabia quem ia agir com deslealdade com ele. Jesus sabia. Uma grande multidão tem muito mais possibilidade de haver deslealdade, traição. Numa equipe de 12, que ainda é mais restrito, você chama mais especificamente, ainda tem traição. Pode ter traição. Jesus passou por isso. Por isso que ele está falando: não estou me referindo a todos vocês, conheço o que eu escolhi. Para isto acontece, para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Nem todos vão gostar de você. Nem todos vão gostar da sua beleza. Nem todos. Tem gente que, sabe aquele ditado? Quando o santo não bate com o seu. Sabe esse ditado? Tem gente que o santo não vai bater com o teu. E aí não tem jeito. Se a pessoa, se você quer agradar, né? Se ela pede assim: não, o correto é que você fique sentado. Aí você vai lá e senta. Beleza. Aí ela fica chateada: não, tá errado você ficar sentado. Melhor ficar em pé. Aí você agrada: então tá bom, vou ficar em pé. Aí você estando em pé, vai ficar chateado com você: não, você tá errado, o melhor é você ficar sentado. Aí você vai ficar sentado. Aí depois: não, é melhor ficar em pé. Decide, rapaz. Tem gente que você vai fazer qualquer coisa, agradar, fazer tudo, e não vai satisfazer a pessoa. Felizmente. Mas tudo bem. Lembra que mas tem 11 discípulos ainda. Não é por causa de um que Jesus desistiu do ministério. Mas olha só, ele conhecia aquele que ia, toda a sua equipe ele conhecia. E olha, ele continua a palavra. Versículo 19: estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Agora versículo 20. Aqui está. Jesus estava falando para os seus 12 homens, seus 12 discípulos, que viriam ser apóstolos. Agora ele vai compartilhar o maior segredo que ele tinha para compartilhar esse momento aqui. 12 homens e um segredo. Sabe qual é esse segredo? Versículo 20. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Sabe o que Jesus está falando? Preparando vocês 12, para vocês serem agora os meus mensageiros, meus embaixadores, os meus representantes. E tem agora a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, quem é a própria mensagem do Evangelho? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele, diz o livro de João, capítulo 14. Então significa que
O que Jesus está dizendo para os 12? A mensagem é que vocês agora serão os meus mensageiros e vocês vão levar essa mensagem do Evangelho. E quando vocês forem levar essa mensagem do Evangelho, vocês vão ser os transmissores, e haverá quem? Os receptores, aqueles que vão ouvir essa mensagem. E quem ouvir e sabe aceitar o Senhor Jesus estará me recebendo. Ou seja, vocês quando forem pregar o Evangelho, vocês com autoridade, vocês agora que estão debaixo desse comando, debaixo dessa ordem, dessa ordenança, vocês estão fazendo no meu próprio nome, e é você que será o representante, e as pessoas vão quê? Receber o próprio Senhor Jesus. Aqui está o segredo, irmão. 12 homens, 12 apóstolos, responsáveis para levar o próprio Senhor Jesus para todos e reproduzir esse modelo. Agora, pregar o Evangelho não seria algo fácil. Lucas capítulo 24, Jesus falou o seguinte: Jesus deu a tarefa para eles, falou assim: olha, eu vou embora, mas fica tranquilo. Estou parafraseando João 14. Fica tranquilo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou para preparar lugar. Mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou enviar quem? O Consolador. Vocês não ficarão sós. Mateus capítulo 28 fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, pregai o Senhor Jesus a toda criatura, para que toda que vai crer, irmãos, eles vão cumprir João 3,16. E essas pessoas, irmãos, Jesus prometeu o seguinte, porque tem muita dúvida, tem muito medo, tem várias formas: meu Deus, como é que eu faço? Será que eu devo ir? Será que eu não devo? Tantos temores. Mas Jesus prometeu o seguinte: vocês não ficarão sós, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco sempre. E aí ele fala assim, depois que ele ressuscita, ele apareceu para esses apóstolos, esses discípulos ainda, seriam depois chamados de apóstolos. Apareceu por 40 dias. Em uma dessas aparições, ele até indaga Tomé: Senhor, será que é o Senhor mesmo? Deixa eu tocar. E Jesus apresenta, as feridas, e ele fala: é tu mesmo. Tomé acredita depois que toca. Mas ele deu uma ordem. Lucas capítulo 24, versículo 49, falou bem assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai para que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não saiam ainda, fica na cidade até vocês serem revestidos de poder. E aí Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: olha, recebereis poder, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas. Eu já falei esse texto várias vezes aqui para os irmãos. Vocês serão revestidos de poder. Não adianta nós pregarmos o Evangelho sem recebermos o poder do Espírito Santo. Não adianta. Só que muitas pessoas confundem poder do Espírito Santo com o seu próprio ego, para a sua própria beneficência. Quando escuta isso aqui, o poder do Espírito Santo, ele te reveste, não é para te exaltar, é para te humilhar cada vez mais, para saber quem você é, independente da graça de Deus. Só que as pessoas pensam que recebe o poder do Espírito Santo, começa a falar em línguas, Deus começa a agir através da vida delas, haver curas, milagres, maravilhas, e aí depois que a pessoa fica ensoberbecida, aí a pessoa fica se achando. Já viu pregadoras? E aí você... E olha, eu admiro muitas pessoas, tem que admirar mesmo, mas fique no campo da admiração e somente da admiração. Aí você olha: rapaz, que homem ungido. Tira o paletó dele, dá uma lapada lá e a pessoa cai. Dá, parabéns. Chega lá, dá aqueles gritos, e você fala: rapaz, aí tem poder. Já viu isso? Aí vem outro, não sei o quê, faz não sei o quê. Não, rapaz, que culto. Já viu gente, irmão? Já viu isso aqui? Uma vez, casal que saiu da nossa igreja e falaram que essa igreja não é uma igreja de reteté. Aí foram para uma outra igreja que é de reteté. Eu não preciso de pandeiro,
para ser cheio do Espírito Santo. Eu não preciso de barulho para ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu preciso para ser cheio do Espírito Santo? Só preciso da palavra de Deus. Eu preciso. O Senhor, Ele te reveste com poder para que você seja o canal do segredo dEle. E qual é o segredo dEle? Pregar o Evangelho. Ser o quê? Testemunha. Testemunha de Jesus. E o testemunha de Jesus, sabe o que significa, meu amado irmão? É que o ministério de Jesus era de quê? De cura, libertação e falar do reino de Deus. Quando as pessoas vêm e você realmente ora, Deus vai abençoar, Deus vai transformar, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai fazer grandes coisas, curas físicas vão acontecer, os demônios vão sair. Para quê? Para que o nome, somente o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Que elas serão testemunhas de que a minha vida era, perdida, mas eu encontrei o Senhor Jesus, então Ele me transportou do reino das trevas. Ele restaurou, Ele me curou, Ele me salvou, Ele mudou a minha vida. Eu saí, que eu estava no lamaçal de pecados, fui resgatado, e agora Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia. É para isso que serve o Evangelho. Irmãos, essa igreja não precisa de mim para ela ter o poder do Espírito Santo. Essa igreja só, Ele quer ser através de mim, através de você, através para que as pessoas não venham conhecer o teu nome, não venham conhecer o meu nome, mas que venham conhecer o nome que está acima de todo nome, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Yeshua, a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o meu nome, não é o seu, não é o nome da Paz Church, mas aquela igreja é poderosa. Ei, quer reteté? Vem sexta-feira para... Vem aqui sexta-feira para você não ver reteté aqui. Aqui vai ter reteté na sexta-feira. Sala profética, mais reteté ainda, irmão. Eu vejo aqui, tem um monte de sandália espalhada ali na porta da igreja, na sala. Aí eu só vejo, toma ali. Tem reteté sim, porque aqui nós cremos nos dons e na manifestação do Espírito Santo. Mas para que Deus reveste essa igreja com dons? Para que você seja testemunha, que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado, e você seja apenas um canal de bênção para que as pessoas venham conhecer o nome de Jesus, e apenas isso. E eu finalizo. O pessoal do louvor já está falando para eu acabar. Eu quero acabar pontualmente. Agora, pastor. Mas eu me sinto tão indigno. Eu estava falando que era para os 12. Talvez eu olhe assim, me sinto capaz. Eu olho assim, eu quero só ser da multidão. Quero ser apenas um dizimista fiel dessa igreja. Quero ser apenas um ofertante, um cooperador. Está ótimo, pastor. Amém, tudo bem. Mas olha, irmãos, Jesus chamou 12. Que eles, irmão Caleb, olhavam para si mesmo. Falavam bem assim: eu sou imperfeito. Jesus não chamou uma equipe teólogo formado nas universidades. Só se você estiver cuidando da criança, como o nosso querido irmão. Não, quieta que eu estou terminando já. Deus não chamou uma equipe de especialistas, PhD, na palavra de Deus. Deus não chamou uma equipe de ministros de louvores formados nas melhores universidades de música. Jesus não chamou uma equipe de 12 que eram letrados, intelectuais, sábios, que eram os top das galáxias. Deus não chamou essas pessoas. Sabe quem Jesus chamou? Pessoas comuns, pessoas com muitas fraquezas, pessoas imperfeitas, pessoas que não se destacavam com seus talentos naturais, eram não desmerecendo a profissão, mas eram pescadores, viviam da naturalidade, do comum, do dia a dia de todo ser humano. Pessoas que talvez teriam terríveis fracassos na sua vida, pessoas que tinham desvio de caráter, pessoas que eram sanguíneos, coléricos, como o Pedro, raivoso, que falava uma coisa, mas era instável, porque na verdade era outra coisa.
Uma pessoa que falava da boca para fora, mas não tinha ainda algo fundamentado, consistente, estáveis, estabilizadas. Pessoas que tinham atitudes muito equivocadas. Pessoas lentas, diz a Bíblia. Eram discípulos lentos. Lucas 24, 25. Então lhe disse Jesus: ó nécios, ó e tardos de coração, que não captavam as coisas rapidamente, que dava dor de cabeça para Jesus. Pessoas que tinham muita dificuldade. Mas foram essas pessoas improváveis que Jesus falou: esses 12 farão parte da minha equipe. Certa vez chegaram com o pastor Eloy. Eu já contei essa história aqui, ele já contou também publicamente. Apresentaram um grupo de pastores. Todo mundo falava assim, se apresentava: quem é você? Eu sou o pastor fulano de tal, formado na universidade tal, sou escritor, teólogo, sei mais lá o que, fiz pós-graduação naquilo outro. Ele falava com outro: fiz isso, fiz aquilo outro. E o pastor lá falou: meu Deus, tomara que não me pergunte. Tomara que não me pergunte. E aí chegou na vez do pastor Eloy: e o senhor? Aí não teve jeito. Ele falou: eu sou o Eloy, fiz o CTL, ou seja, eu fiz a EMP, o único curso que ele tinha feito. Homem, uma palavra de fé libera. Há um primeiro escudo da madrugada, liberou uma palavra e falou bem assim: o teu telefone vai tocar. Aquele que só fez a EMP, e não é que tocou para algumas pessoas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você talvez se ache improvável, você se acha incapaz, você se acha talvez: tem pessoas muito melhores do que eu, que sabem muito mais do que eu. Ei, isso é mentira. Você é a pessoa que o Senhor chamou para ser testemunha dele. Pastor, mas eu não sei fazer. Eu também não sei. Eu estou na jornada de aprender. Até Jesus voltar eu vou estar aprendendo. Eu vejo aqui homens e mulheres de Deus serão levantados nesta geração, futuros pastores de vários núcleos dessa cidade, líderes em potencial, líderes de life group, que na sua simplicidade dos seus erros farão uma grande obra para o autor e consumador da fé, chamado Jesus Cristo. E é você, meu irmão. Não se acha incapaz? Claro, se especialize, estude, mas é você. E nós, eu concluo dizendo, 1 Coríntios capítulo 4, fala assim: assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Os 12 estabeleceram os fundamentos da igreja, e nós estamos a seguindo até o dia de hoje. A igreja precisou até ser reformada para poder nós seguirmos os princípios corretos da palavra, que já disse há um tempo atrás. Mas os discípulos, os 12 apóstolos, morreram. E agora, ano de 2024, o Senhor Jesus levanta uma geração aqui na comunidade Nobre, aqui na Paixante do Aleixo, da cidade nova do Jorge Teixeira, da cidade de Deus, do Zumbi, lá da comunidade de São João, na Zona Oeste, que está começando já, e no Puraquequara também, e em vários outros bairros. Para quê? Para nós sermos como homens e mulheres que vão liberar uma palavra, e eu e você, nós vamos ver 10% da cidade de Manaus sendo ganha através da Paixante, através das nossas celas. E você verá, meu irmão, e eu verei, e você participará, e eu participarei do maior congresso da Paixante, realizado lá na Arena da Amazônia. Mais de 50 mil pessoas vão levantar as mãos, dizer: o Senhor Jesus é Senhor Jesus Cristo, e a cidade de Manaus, a Ele toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque agora a missão dos 12, o segredo, está aqui no colo, está aqui no seu peito. A missão de falar do Evangelho de Jesus. Fala a pessoa que está do seu lado aí, mexa com ela. Agora é contigo. Está gravando no YouTube aí, né? Ei, olha só, como um craque de bola que eu sou, a bola está contigo. E eu vou falar aqui para os irmãos, porque aí a gente só pensa que é o pastor. Eu queria ter trazido uma bola, né? Nem pensei nisso.
A bola está com vocês. Vamos ganhar Manaus para Jesus. Vamos ganhar Santa Teovina. Comunidade Nova, te prepare, que o asfalto está chegando e não vai ter nada que impeça o povo de Deus de prosperar e de ver multidões aqui ouvindo e sendo curados para a glória de Jesus. Fiquem em pé.